Atos 14, a partir do 19. E de Antioquia e de Icônio vieram certos judeus que, depois de persuadirem o povo de apedrejarem Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Entretanto, reunindo-se os discípulos em torno dele, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E, depois de pregarem o evangelho naquela cidade e ensinarem a muitos, retornaram a Listra e a Icônio e a Antioquia, confirmando a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, e ensinando que cumpre entrarmos no reino de Deus por muitas tribulações. E depois de ordenarem presbíteros em cada igreja e de orarem com jejuns, confiaram-nos ao Senhor em quem haviam crido. E, depois de percorrerem toda a Psídia, chegaram a Panfilha. E, depois de pregarem a palavra em Perge, desceram para a Atália e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que haviam realizado. E, depois de chegarem e reunirem a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios. E ali permaneceram um longo tempo com os discípulos. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho, que nos conduza no entendimento do texto que acabamos de ler, me conduza na explicação e conduza os irmãos na compreensão, e que o Senhor traga-nos aplicações práticas, de modo que ao sairmos daqui, a gente saia para praticar, para crer, para confiar naquilo que foi pregado nessa manhã. Nós suplicamos a Tua graça capacitadora para entendermos o que lemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aqui, por favor, a uma introdução, antes da gente voltar aqui propriamente dito ao texto. O texto de hoje, ele narra o fim da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Se pudéssemos dar um tema, um título para a mensagem de hoje, seria este: o fim da primeira viagem missionária de Paulo e seu companheiro Barnabé. Essa viagem, ela se inicia no capítulo 13, no capítulo anterior, e ela se encerra aqui neste final que nós vamos estudar hoje. Acontece que Paulo e Barnabé estavam na cidade de Antioquia da Síria, início do capítulo 13. Uma igreja havia sido plantada ali há pouco tempo e Paulo e Barnabé estavam lá edificando aquela jovem igreja. E num dado momento o Espírito Santo apontou Paulo e Barnabé para uma missão, que nós chamamos de primeira viagem missionária. E esta viagem tinha o seguinte itinerário. Quando eu falo itinerário, um exemplo bom para você compreender a palavra é quando você entra num ônibus, em cima do cobrador tem uma placa, geralmente tem uma placa comprida, com as ruas, as principais ruas. Sabem o que eu estou falando? Que o ônibus vai passar. O nome daquilo é itinerário. Tem o ponto A, que é o ponto inicial, e o ponto B, que é o ponto final. E aí, entre o ponto A e o ponto B, tem vários pontos que o ônibus vai parar, correto? Então,
Qual foi o itinerário dessa primeira viagem missionária que nós vimos desde o capítulo 13? Eu anotei aqui, eu gostaria que os irmãos apenas ouvissem por enquanto, antes da gente voltar para o texto. O itinerário foi este. Antioquia da Síria, ponto A, ponto inicial. Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Ponto A, Antioquia da Síria, ponto inicial. Ponto B, ponto final. Derbe, cidade de Derbe, que a gente vai ver um pouco hoje. Isso foi o itinerário. E claro que tinha algumas outras pequenas cidades que ficavam ali, mas as principais foram essas. O ônibus passou principalmente por essas cidades, por essas regiões. Hoje, nós vamos ver eles chegando em Derbe e voltando para Antioquia da Síria. Então a gente vai ver o final da viagem, no sentido de chegar em Derbe, ponto final, e a gente vai ver eles voltando. E sabe o que é curioso? E eu vou dizer por que ao decorrer da mensagem. Eles voltam pelo mesmo caminho que vieram. Eles fazem o itinerário invertido. Então, na volta, a gente vai ver que eles partem de Derbe, ponto final. Aí eles vai voltando. Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Chipre e Antioquia da Síria. Então, eles fazem exatamente o caminho inverso. Você vai entender o porquê que eles fizeram isso. Porque tinha outra opção. Já adiantando aqui para os irmãos. Tinha uma outra opção. Estavam em Chipre, o ponto final é Chipre. Depois de Chipre, se eles continuassem, é Tarso, cidade natal de Paulo. Depois de Tarso, Antioquia da Síria. Então, se eles continuassem um pouquinho, eles iam já chegar no destino inicial, no ponto inicial. Então, era muito mais fácil eles terem seguido em frente para chegar onde eles queriam. Não, mas eles fazem o caminho todo inverso. Tem uma razão, tem um propósito. Ainda, introduzindo aqui para a gente ir para o texto com uma clareza maior, no final do capítulo 13, a gente viu que Paulo e Barnabé foram expulsos da Antioquia da Psídia, e depois de expulsos, eles foram para Icônio. Até comentei isso na semana passada, eles sacudiram a poeira, a Psídia não quer a gente, então vamos para Icônio. Só que quando eles chegam em Icônio, depois de pregarem o evangelho, eles também são expulsos de lá. Isso a gente viu semana passada, que já é o início do capítulo 14. Uma trama, uma conspiração contra eles se levantou e eles fugiram de Icônio para Listra. Aí na cidade de Listra aconteceu aquele fato curioso que a gente estudou semana passada. Depois de um grande milagre que Deus havia feito por meio de Paulo e Barnabé, eles receberam por parte dos cidadãos de Listra título de Mercúrio e Júpiter, ou Zeus e Hermes. Isso foi, a gente até contou aquela lenda que tinha naquela cidade, tudo isso aconteceu lá. E o final do que a gente viu semana passada foi que depois de muito insistir com eles desistiram de fazer sacrifícios para Paulo e para Barnabé. Então a gente encerrou na semana passada o capítulo 14 dessa forma. Paulo e Barnabé brigando com os cidadãos de Listra para que eles não oferecessem sacrifícios a Paulo e a Barnabé, porque Paulo e Barnabé nada mais eram do que homens usados pelo Espírito Santo. Aí quando a gente entra no texto de hoje, a gente vê logo de cara, irmãos, um episódio muito triste. O nosso querido apóstolo Paulo
sendo apedrejado. Veja, na mesma cidade, que ainda há pouco estavam chamando ele de Mercúrio, de Deus, naquela mesma cidade, os mesmos que estavam com animais para oferecer sacrifício a Paulo, tratando-o como uma divindade, esses mesmos homens apedrejam Paulo. Vamos ver? Vamos ver com calma esse verso aí, 19? Vamos ver como é que foi esse apedrejamento? Verso 19. E de Antioquia e de Icônio vieram certos judeus que, depois de persuadirem o povo de apedrejarem Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O meu papel, sempre é bom lembrar, é ler com você e depois explicar o que a gente está lendo. Diz aí que judeus da Antioquia, essa Antioquia aqui, é a Antioquia da Psídia. Não é o destino, não é o ponto inicial, é a Antioquia da Psídia. Judeus da Antioquia da Psídia e judeus de Icônio foram até a cidade de Listra para continuar o que eles começaram. O que eles começaram? Usa a cabeça. Ainda há pouco eu falei para você o quê? Que eles estavam na Antioquia da Psídia e foram expulsos pelos judeus. E de lá eles foram para Icônio. E em Icônio eles também foram expulsos. Então, tipo assim, vejam só. Os judeus que não conseguiram matar Paulo na Psídia e os judeus que não conseguiram matar Paulo em Icônio, eles se juntam e vão até Listra, onde Paulo estava, para terminar o serviço que eles haviam começado. Dessa vez, Paulo não nos escapa. Dessa vez, a gente conclui o nosso serviço. Eles fugiram? Agora não vai fugir, não. A gente vai até ele. Você vê, eles viajaram para encontrar Paulo e Barnabé e matar. Eles foram com o propósito de matar. Só que como que eles fizeram isso? Eles começaram a persuadir, fazer a cabeça dos cidadãos de Listra, como eles sempre faziam, para juntar o maior número de pessoas para se levantar contra Paulo e Barnabé. E dessa vez, irmãos, Paulo e Barnabé não conseguiram escapar ilesos. Ele foi, especialmente o Paulo, apedrejado. É importante dizer que não eram pedras usadas nas construções, nas obras, não. Sabe quando você passa numa calçada, tem um monte de areia e um monte de pedra? Como é que é a pedra? Mostra aí para mim, mais ou menos. Não é assim? Pequenininha? Não foram essas pedras que jogaram em Paulo. Os historiadores mostram que eram... Sabe um paralelepípedo? Corta no meio. Cada pedra era aproximadamente desse tamanho, metade de um paralelepípedo. E não foi uma pedra. Quando diz apedrejar, foram várias pessoas. Lembra do Estevão? Mais ou menos isso. Apedrejando Paulo. Só que, irmãos, a violência foi tanta, que a gente viu aí no finalzinho desse verso 19, que depois de apedrejarem Paulo, levaram ele para fora da cidade, como se ele estivesse morto. A gente consegue, eu acho que, imaginar como foi isso. Apedrejaram, o Paulo caiu lá, inconsciente, talvez não estava respirando. Vocês estão ouvindo o que a gente está falando aqui? O que Paulo fez? Qual foi o pecado dele? Que brecha que ele deu? Estava lá cumprindo o chamado de pregar o evangelho. E foi. Eu não consigo imaginar, mas
Foi mais ou menos por aí. Viram o Paulo ali caído. Pegaram o Paulo e tiraram fora da cidade de Listra. Mas não foi mandando ele embora. Foi arrastando ele como se arrasta um cadáver, um defunto. Olharam para Paulo e eu acho que eles fizeram festa na hora, né? Não conseguimos em Napsídia, porque ele fugiu. Não conseguimos em Icônio, porque ele fugiu. Mas vamos abrir uma champanhe e vamos celebrar. Porque desta vez a missão foi concluída. Acabamos com Paulo. Então a coisa foi feia. Dá para a gente ver que... Será que tinha hematoma? Será que tinha sangue? Com certeza. Então veja como são as coisas. Em Antioquia ele fugiu ileso. Em Antioquia da Psídia. Ele fugiu ileso. Em Icônio ele fugiu ileso. Em Listra ele nem fugiu. Ele foi tirado como um defunto de dentro da cidade. Lembrando que, pouco tempo antes, estavam querendo oferecer sacrifícios em adoração a Paulo. Olha como é que as pessoas mudam, né? Olha como é que o ser humano, quando ele não é convencido de fato pelo evangelho, ele muda tão rápido. Imagina o Paulo olhando, mas agora mesmo você estava com um cabrito na mão para me fazer um sacrifício, e agora vocês estão com um pé. Olha como é que muda, né? Abrindo aqui um parênteses e já fechando bem rápido. Você já viu aquela pessoa que ela muda muito rápido quando o assunto é as coisas de Deus? Muito rápido. Eu acompanhei alguns aqui desde que nós inauguramos esse trabalho. Você começou a vir, gostou, daqui a pouco mudou assim. É porque quando a pessoa não é convencida pelo Espírito Santo acerca das verdades do Evangelho, ela muda rápido. Basta alguém falar algo diferente, ela já esmorece. Fechando esse parênteses, mas não podia deixar de falar. Só que aí, queridos, a gente vai ver no verso 20, Deus fazendo um milagre na vida de Paulo. E duvido que alguém vai negar que foi um milagre. Vamos ver o verso 20? Entretanto, reunindo-se os discípulos em torno dele, não é possível que a gente está lendo isso, irmãos. Levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, será que eu estou precisando de óculos ou é dia seguinte mesmo? É dia seguinte, né? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Peraí, por isso que eu falo que eu tenho que explicar, porque às vezes passa batido. Ele levou tanta pedrada, tinha tanto sangue provavelmente, ele tá morto, vamos tirar ele da cidade. Só que aí, o que acontece? Esses discípulos que diz aí que se reuniram em volta do corpo de Paulo, eram aqueles cidadãos de Listra que haviam crido no Evangelho. Porque todo lugar que Paulo e os apóstolos passavam era assim, tinha gente que não cria, mas tinha gente que cria. Então esses discípulos eram os cidadãos de Listra que haviam crido. O que eles fazem? Eles se reúnem diante do corpo de Paulo. Assim, a gente não sabe se eles se reuniram para orar por Paulo. A gente não sabe se eles se reuniram para chorar diante do corpo de Paulo. Mas o fato é que a gente viu que o Paulo fez. Ele levantou. Não, vocês não estão entendendo. Há pouquíssimo tempo atrás, alguns momentos, instantes antes, ele estava, quem via falava, Paulo está morto. Aí daqui a pouco o Paulo está de pé. Se isso não é milagre, isso é o quê? Não, pera. Paulo não estava cansado depois de um dia de trabalho. Paulo não tinha batido uma laje e estava com o corpo dolorido. O Paulo tinha sido apedrejado a ponto de considerarem ele um morto. E ele está de pé. Bem, o Lucas, quando vai escrever isso, ele não diz se Paulo morreu e Deus ressuscitou.
Mas há uma possibilidade de Paulo ter morrido e Deus ter... Inclusive, aqui assim, não aqui são inferências, aqui são suposições, não tem como falar é verdade. Mas alguns teólogos acreditam que de fato Paulo morreu. E foi nesse momento que ele teve aquela experiência que ele narra em 2 Coríntios, salvo engano, que ele fala que subiu ao terceiro céu e teve visões de coisas extraordinárias. Aquele texto do espinho na carne. Vocês devem conhecer o texto do espinho da carne. Antes do espinho na carne, Paulo fala que conheceu um homem, e esse homem era ele mesmo, que certa vez subiu ao terceiro céu, viu coisas inexplicáveis, e para não ficar orgulhoso, Deus colocou o espinho. Inferência, suposição, mas é uma possibilidade de que nesse momento que o Paulo foi apedrejado, ele pode ter tido essa experiência no terceiro céu, onde Deus revelou a ele coisas extraordinárias. Não sabemos, mas o fato é que foi um milagre. Alguém nega? Alguém contesta? Alguém diz, não, pastor, a ciência explica. A medicina dá uma justificativa. Não tem como, gente. Poxa, já aconteceu de você trabalhar muito e ficar só o pó? Vocês entendem o que é só o pó, né? Você deitou assim... Aí para levantar você fez assim, ó. Você levantou a mão e falou, Deus me levanta, que eu não consigo. Já aconteceu com você? Todo dia? Não, todo dia é demais, né? Acontece muito quando você fica muito tempo sem jogar futebol, eu vou jogar futebol, no outro dia você está parecendo... Ou então quem não está acostumado a exercitar o corpo, vai fazer um exercício e fica moído. Mas o Paulo não tinha feito exercício, Paulo não tinha trabalhado muito. Paulo, eu estou dando ênfase, vocês entenderam o que a gente está lendo, isso é extraordinário. Ele se levantou. E o que ele fez? Ele entrou na cidade. Que cidade? Listra. Ele voltou. Não, gente, isso é muito grande. Ele voltou para a cidade da qual ele tinha sido retirado como um cadáver. Ele voltou para a cidade na qual ele havia sido apedrejado. Ele voltou. Não dá para entender? Voltou. Só que você não sabe da maior, você sabe porque você leu. No dia seguinte, ele estava viajando para a cidade de Derbe. Ele passou a noite lá, no dia seguinte ele estava viajando. Ô, gente, se isso não é milagre, isso é o quê? No dia seguinte ele estava viajando para continuar a missão de pregar o evangelho agora em outra cidade. No dia seguinte. Não foi, Paulo não precisou de, sei lá, uma semana para se recuperar. Paulo não precisou de um mês para recuperar. No outro dia, Paulo... Assim, não estamos negando que ele estava sentindo dor. Ou será que não estava? Talvez ele estava mancando, ferida exposta, osso quebrado, não sei. O fato é que no dia seguinte... O apóstolo Paulo, isso é milagre. Isso é milagre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eles foram para Derbe, né? Que é o destino final da viagem. Vamos ver o verso 21. E depois de pregarem o evangelho naquela cidade, Derbe, e ensinarem a muitos, retornaram a Listra, a Icônio e a Antioquia da Psídia. Olha para cá, pessoal. Então vamos lá. Foi para Derbe. O que ele foi fazer em Derbe? Derbe, a mesma coisa que ele fez em todas as cidades. Pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. Concluir a missão. Só que lembra do que eu falei na introdução dessa mensagem? Ele estava em Derbe. Se ele continuasse indo em frente, ia chegar em Tarso.
e depois na Antioquia da Síria, que é o ponto inicial. Só que diz o texto aí que eles voltaram. Eles voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia, essa Antioquia e a Psídia. Então eles lembram do itinerário? Então eles pegaram o ônibus aqui, foi lá para o terminal Guarapiranga, chegou lá, pegou, voltando. Mesmo caminho. Por quê? Agora a gente vai descobrir o porquê. Porque não era mais fácil seguir direto? Vocês estão entendendo? Mas por que voltou? Vamos entender por que voltou? O verso 22 explica por que eles voltaram. Confirmando a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé e ensinando que cumpre entrarmos no reino de Deus por muitas tribulações. Vejam só, queridos, aqui eu vou demorar um pouquinho nesse verso 22. Por que eles voltaram? Porque em cada cidade que eles passavam, eles pregavam o evangelho, pessoas criam, pessoas eram salvas e uma igreja nascia. Uma igreja era plantada, uma igreja começava. Então, quando eles passaram em Chipre, uma igreja começou em Chipre. Quando eles passaram na Psídia, uma igreja começou na Psídia. Quando eles passaram em Icônio, uma igreja começou em Icônio. Quando eles passaram em Listra, uma igreja começou em Listra. Quando eles passaram em Derbe, uma igreja começou em Derbe. Então, por que eles voltaram por esse caminho? Para edificar as igrejas que haviam começado. Então eles tinham um compromisso com aquelas igrejas locais. Eles sabiam, irmãos, que aquelas jovens igrejas que haviam começado pelo ministério deles estava passando por luta, estava passando por perseguição, sendo criticada. O Paulo e o Barnabé pregando que o evangelho a salvação era pela graça. Aí eles saíam de lá e entrava gente falando que não era pela graça, era pelas obras. Então Paulo e Barnabé sabiam de tudo isso. Então eles pensavam assim, é mais fácil seguir reto que a gente chega em Tarso. Paulo podia até pensar, eu tomo um café na casa da minha família, que ele era de lá, e depois a gente, não. Vamos voltar pelo mesmo caminho. Mais perigoso, mais longe, mais cansativo, mais trabalhoso. Só que tem igrejas que nós plantamos que precisam de atenção. Tem discípulos que nós deixamos nessas cidades que precisam ser edificados. Por favor, me responda. Vocês entenderam o porquê que eles voltaram fazendo o itinerário inverso? Para passar naquelas igrejas que eles haviam plantado. Só que eu disse que ia me demorar um pouco, porque quando eles chegavam ou retornavam por esse caminho e passavam nessas igrejas, eles deram basicamente 2 conselhos, 2 palavras, 2 orientações. Eu queria até ler de novo o verso 22 com os irmãos. São 2. Confirmando a alma dos discípulos. Aí veja só a primeira, ó. Exortando-os a permanecer na fé. Então vamos ver essa primeira. Então Paulo e Barnabé voltaram para aquelas cidades e a primeira coisa que eles faziam, vocês têm que permanecer na fé. Eu acabei de ser apedrejado. Possa ser que alguns de vocês também sejam, mas permaneçam na fé. Permaneçam na fé. A fé em Jesus Cristo. Afinal de contas, virão pessoas dizendo que Jesus não é o suficiente. Permaneçam na fé em Jesus Cristo. Permaneçam confiando. Perseverem. Não é fácil. O começo é sempre mais difícil. Mas Deus está com vocês. Enfim. Palavra de porque eles estavam precisando. Ser cristão no primeiro século não é igual a ser cristão hoje. Alguém te
ameaçou porque você saiu de casa com uma Bíblia na mão para vir para a igreja? Alguém vai te criticar, te perseguir se você falar que crê em Jesus Cristo? Nós temos esse problema aqui? Não temos, na época tinha. Então era muito difícil ser cristão naquela época. Por isso que só era cristão quem era cristão de verdade. O tempo foi passando, ser cristão virou um termo chulo, um termo vão. Todo mundo diz que é cristão. O IBGE faz o censo, de tempo em tempo está lá, milhões de cristãos no Brasil. A maioria cristãos nominais, de aparência, só da boca para fora. Na época que Paulo estava nessa viagem não tinha cristão de boca não. Ou era cristão ou não era. Porque ser cristão naquela época era sinônimo de sofrimento. Ser cristão naquela época era sinônimo de correr risco de vida. Ser cristão naquela época era sinônimo de você virar um alvo de pessoas que tinham pedras quase do tamanho de um bloco para jogar na tua cabeça. Era ser cristão naquela época. Então Paulo falou, permaneçam na fé. Só que além de permanecer na fé, veja a continuação do verso 22, que estamos relendo. Permanecer na fé. Aí olha como que Paulo fala, ó, ensinando que cumpre entrarmos no reino de Deus por muitas tribulações. Então, veja, permaneçam na fé. Paulo, por que permanecer na fé? Porque a caminhada cristã é marcada por muitas tribulações, dificuldades. Permaneçam na fé. Por que, Paulo? Porque por mais maravilhoso que seja servir a Cristo, não é um mar de rosas. Tem muitos espinhos e inclusive pedras. Olha aqui, ó, a marca. Acabei de levar uma pedrada ali. Então Paulo traz uma verdade que tem sido abandonada nos dias de hoje. Que tem sido negligenciada nos dias de hoje. Que tem sido distorcida nos dias de hoje. Qual verdade? Que a caminhada cristã é marcada por tribulações. Aí você entende porque Jesus falou assim, ó, entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado. Porque apesar da salvação ser pela graça, mediante a fé em Cristo, o caminho até lá, irmãos, é marcado por tribulações. Glória a Deus. Vamos ver o verso 23. Vamos caminhar e vamos entendendo. O verso 23, ó. E depois de ordenarem presbíteros em cada igreja e de orarem com jejuns, confiaram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Então, não perca o raciocínio, não. Eles estavam voltando, né, para Antioquia da Síria, o ponto inicial, passando nas igrejas que eles haviam plantado. E além de dar palavra de fortalecimento, além de deixar claro que a caminhada cristã é muito difícil, o que eles fizeram? Eles ordenaram presbíteros para cuidar daquela igreja local. Paulo e Barnabé poderiam ficar... Melhor, Paulo e Barnabé eram onipresentes, eles estavam em todos os lugares no único tempo. Então eles estavam de passagem por aquela cidade. Então o que eles fizeram? Eles elegeram presbíteros para ficar responsáveis por aquela igreja local. Então veja vocês cidadãos de Listra, vocês cristãos de Listra, fulano, ciclano e beltrano serão responsáveis por essa igreja que começou aqui. Eles vão ser o pastor de vocês. Esse presbítero era uma espécie de um pastor local. Um pastor que ficaria pessoalmente ali cuidando daquelas igrejas. Só que assim, veja que teve oração, teve jejum. A gente não leu aqui agora? Oração, jejum. Entregando tudo nas mãos de Deus. Então nada era na carne, nada era por amizade, nada era por... Não.
Eles colocavam, viam lá as pessoas mais preparadas, oravam e decidiam: esse aqui vai cuidar desta comunidade local. Você vê o cuidado, irmãos, com aquelas igrejas que estavam começando? Um cuidado, uma importância. Essas horas Paulo e Barnabé já poderiam estar descansando, mas não, vamos continuar, vamos voltar. Eles foram voltando. Vai dizer aí no 24 e 26 que eles voltaram. Eles concluíram a missão. Veja aí o 23. 24, desculpa. 23 a gente já leu. 24. E depois de percorrerem toda a Psídia, chegaram a Panfilha. E depois de pregarem a palavra em Perge, desceram para a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que haviam realizado. Aqui não tem muito segredo. Eles voltaram cidade por cidade até chegar no Jardim Guarujá outra vez. Até chegar no ponto inicial. Até chegar no lugar no qual Deus havia enviado eles para aquela missão. Eles voltaram. Tem um detalhe aqui que eles, quando chegaram em Perge, essas cidades, irmãos, a gente viu tudo no capítulo 13, tá? Então, se você... Tudo no capítulo 13 tem essas cidades lá. Quando eles chegaram em Perge, diz que eles pregaram em Perge. Nessa viagem de volta, é a única cidade que Lucas menciona que foi evangelizada. Eu acredito, né? A leitura mais óbvia é que quando eles foram na viagem de ida, eles não conseguiram evangelizar Perge. Então eles evangelizaram Perge na viagem de volta, para não deixar nenhuma cidade sem ouvir a palavra de Deus. Aí eles chegaram. Depois, sei lá de quanto tempo, eu acabei não verificando, mas eles ficaram um tempo fora. Eles ficaram nessa viagem um tempo. Aí eles voltaram, chegaram lá e reencontraram os irmãos da Antioquia da Síria, de onde eles haviam saído. Veja aí o verso 27 e 28. E depois de chegarem e reunirem a igreja, relataram tudo, olha o detalhe, que Deus havia feito com eles. E como abrira a porta da fé aos gentios. E ali permaneceram um longo tempo com os discípulos. Então assim, quando a gente vai para uma viagem e fica um tempo fora, e a gente volta, a gente costuma reencontrar as pessoas queridas. Geralmente essas pessoas queridas logo fazem assim com a mão, assim, ó. Trouxe o que para mim? Cadê meu imã de geladeira? Que geralmente, quando o Paulo e o Barnabé chegaram, eles se reuniram com a igreja em Antioquia da Síria. Uma igreja muito amorosa, por sinal. Uma igreja que havia se reunido logo que nasceu para ajudar os irmãos em Jerusalém, que a gente viu lá no capítulo 12. E em vez deles estender a mão pedindo o imã de geladeira, eles... E aí? Como é que foi a viagem? Correu tudo bem? Aí Paulo e Barnabé contaram em detalhe tudo o que havia acontecido. Detalhe. Tudo que Deus havia feito. Teve milagre ao longo dessa viagem? Paulo e Barnabé diz que esses milagres foram feitos por Deus. Teve conversão nessa viagem? Deus converteu. Só que aqui, para surpresa de muitos, mas eu preciso falar, teve pedrada nessa viagem? Deus estava ali também. Porque às vezes a gente atribui a Deus só as coisas boas. Repare, arrumei um emprego, o que a gente fala? Graças a Deus. Perdi o emprego. Foi o diabo. É assim ou não é, queridos? Deu certo. Graças a Deus. Deu errado. Satanás não brinca de serviço. Olha lá, Só que Paulo deixa tudo no mesmo pacote, inclusive as pedradas que o levaram ao chão. Foi Deus. Sabe quando que você vai crescer espiritualmente? Quando você entender que se você está em Cristo, quem controla a sua vida é Deus. Você vai começar a crescer espiritualmente. Você vai deixar de ser criança na sua fé. Você vai deixar de dar ao diabo o poder que ele não tem, a autonomia que ele não tem, a autoridade que ele não tem.
Até porque, citando aqui Martinho Lutero, certa vez ele disse: o diabo é o diabo de Deus. Você entendeu o que eu acabei de falar? Até o diabo é o diabo de Deus. O que é isso, pastor? O diabo não tem poder nenhum, a não ser que Deus lhe permita agir. Duvida? Leia a história de Jó. Ou Satanás foi logo fazendo a bagunça dele? Deus teve que autorizar. Então para. Se eu não me engano, João Calvino, um dos reformadores, dizia que algo mais ou menos assim, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então é necessário esse amadurecimento, é necessário esse entendimento que Deus faz tanto o dia bom quanto o dia mal. Que Deus é um Deus que está presente quando você está passando por dias bons, mas também está presente quando você está passando por dias maus. Aí, eles contaram lá a história, e o texto termina aí, a gente viu no verso 28, que eles ficaram um longo tempo, não se sabe quanto, mas um longo tempo aqui em Antioquia, junto com os discípulos. Talvez um tempo para respirar um pouco, para tratar dos hematomas, para dar uma dormida que estava precisando, para comer, descansar um pouco. Porque a gente vai ver nos próximos domingos, já começa uma outra viagem, a segunda viagem missionária. O descanso deles vai ser interrompido, aqui já estou introduzindo para a semana que vem. O descanso de Paulo e Barnabé vai ser interrompido quando eles descobrem que nas igrejas que eles haviam plantado tinha gente pregando contra a graça de Deus. Aí o bicho pega. Aí Paulo e Barnabé se levanta e vai lá para Jerusalém e se reúne com os apóstolos e faz o primeiro concílio. Assunto muito bom que a gente vai tratar no próximo domingo, no capítulo 15, o primeiro concílio da Igreja de Cristo. Certo? Glória a Deus. Agora vamos encerrar com as aplicações. Pode fechar a sua Bíblia. Não fique com nada nas mãos agora para você não se distrair, porque nós temos algumas aplicações. Algumas aplicações. Isso daqui, gente, você percebe que quando a gente está fazendo a exposição do texto, a gente viaja lá para o primeiro século, aí a gente passa em cidades que a gente nem sabe onde fica, a gente vai... Por isso que geralmente eu brinco, é Guarujá, não sei o quê, para ficar algo mais pessoal. Mas quando a gente vai para a aplicação, aqui está falando da gente no século 21, 2024, aqui. Você está achando a mensagem longa? Se você vivesse no século 18, 17, 18 e participasse de um culto dos puritanos, sabe quanto tempo mais ia levar a partir de agora? 1h30. Só em aplicação levava de 1 hora a 1h30. Então era mais ou menos assim, a pregação era quase 3 horas. Primeira parte só explicando e depois aplicando. Eu sei que é meio complicado a gente falar, é que hoje as pessoas querem tudo pronto. É tudo mastigado. É tudo... vai acontecer, é tudo prático, tudo muito rápido. Mas eu creio que vocês já devem estar se acostumando, uma vez que já faz aí 1 ano quase que a gente está tratando a Bíblia dessa forma. E é tão bom tratar a Bíblia dessa forma, com o respeito que ela merece, com a atenção que ela merece, com o carinho que ela merece. Mas vamos agora às aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, são 3 apenas. Então não vai dar 1h30, não. Em primeiro lugar, repare na importância das igrejas locais. Você sabe que quando a gente fala Igreja de Cristo, são todos os crentes espalhados pelo mundo. Uma igreja invisível, a gente não sabe quantos tem. Mas a gente sabe que tem as igrejas locais. O que é uma igreja local? A igreja que nasceu em Listra. O que é uma igreja local? A igreja em Antioquia, a igreja em Chipre, a igreja. O que é uma igreja local? Aqui, isso aqui é uma igreja local. É uma pequena comunidade onde os cristãos que moram por aqui se reúnem para adorar a Deus. A importância que Paulo dá às igrejas locais é muito, muito grande. Podendo continuar um pouco e chegar em casa,
eles voltam tudo de novo, porque é importante. Diga comigo, igreja local é importante. Irmão, se não fosse Paulo e Barnabé, não faria essa longa viagem de volta. Não teria ido lá fortalecer da palavra de ânimo. Não teria colocado presbíteros à frente. É importante. Agora eu faço uma pergunta para você, uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas eu quero que você pense. Você tem dado valor a essa igreja local? Porque ela é muito valiosa aos olhos do Senhor. Você tem dado valor? Ou você, quando chega aqui, você vê poucas pessoas, você fica... Porque eu não sei o que o ser humano tem, talvez a psicologia explique. Com certeza explica. Acho que na questão da psicologia das massas deve explicar. Quando um lugar está cheio, as pessoas têm uma facilidade de se ajuntar àquele movimento cheio. As pessoas têm o costume de atribuir valor àquilo que tem muita gente. Aprendi com meu pai isso, inclusive. A gente ia comer em algum lugar. Quando a gente passava na frente do restaurante, tivesse vazio, ele falava, não entra. Não entra porque aí não deve ser bom, não. Ó, só tem 3 pessoas ali. Quando era cheio, não, isso aqui é bom. Tem até fila de espera. E geralmente isso é verdade em restaurante. Mas está longe de ser verdade quando o assunto é igreja. Posso ser bem sincero com os irmãos? Pelo que eu tenho estudado, é muito difícil você ver uma igreja reformada, bíblica, genuinamente evangélica, ser uma igreja cheia. É difícil. É difícil. Se você já teve a oportunidade de assistir um culto, ainda que online, numa igreja reformada, você vai ver como que é a realidade. Agora, igrejas neopentecostais, que não são igrejas, são abarrotadas de gente. Mas aí você vai ver o que está sendo oferecido. Uma igreja bíblica reformada, o que está sendo oferecido numa neopentecostal. O que está oferecendo numa neopentecostal? Milagre. O que está oferecendo numa neopentecostal? Dinheiro. O que está oferecendo numa neopentecostal? Objetos. O que está sendo apresentado numa neopentecostal? Tudo que as pessoas querem. O que está sendo apresentado numa igreja reformada? Bíblia. Louvor. E ainda sem a caixa de som. Só que eu não estou falando com quem está lá fora, eu estou falando com quem está aqui dentro, porque talvez você não dá o devido valor. Porque você talvez não esteja envolvido como deveria. Porque talvez você, tendo a oportunidade de fazer um curso para se tornar um membro, como eu já falei, você não quer. Porque talvez já tendo a carteirinha de membro, você acha normal faltar na igreja. Você tem dado valor a esses cultos que fazemos? Você tem dado valor? Nós temos dado valor. Você trata isso aqui, irmãos, nós tratamos isso aqui como se fosse qualquer coisa, ou a gente tem dado o devido valor? A devida importância. Compreendem essa primeira aplicação? Devemos dar o devido valor, a devida importância. E agradecer a Deus todo santo dia por termos esse espaço para nos reunirmos. Louvado seja o Senhor. Segunda aplicação. Não é bonita, mas é bíblica. Extraída do texto que lemos hoje. Vocês podem repetir comigo? O sofrimento faz parte da vida cristã. Primeiro que Jesus sempre deixou isso claro. Se me chamaram de Beelzebu, imagina do que vão chamar vocês. Se me odiaram, vocês acham que vão te amar? Inclusive, você quer vir após mim? Saiba que você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ou Jesus enganou alguém? Ou Jesus fez propaganda enganosa com alguém? Aí vem o Paulo, eu imagino assim, né?
O povo vendo, as igrejas locais vendo Paulo chegar, eba, Paulo vai trazer boa notícia. Aí Paulo vem com a cara toda inchada dos paralelepípedos que ele levou, mancando. Olha dentro dos olhos deles e fala: é através de muitas tribulações que vocês vão chegar no céu. Que diferença do dia de hoje, né? Que diferença. Graças a Deus que a gente não leva pedrada na cara. Graças a Deus. Mas que diferença, né? Do discurso. Certa vez uma pessoa disse: o evangelho é um convite ao sofrimento. Eu fiquei, mas será? E de fato é. Quantos de vocês aqui, presta atenção, meu amado irmão, quantos de vocês aqui já ficaram em dúvida se Deus era com vocês por conta de uma doença que se instalou no corpo de vocês? Você ficou em parafusos. E você ficou, mas como? Se Deus é comigo, por que eu estou doente? Quantas vezes, pela falta de dinheiro, você duvidou do amor de Deus? Quantas vezes, pelas dificuldades, você pensou que estava no caminho errado? Mas sabe por que você pensou isso? Porque pregaram para você maliciosamente, de uma forma totalmente enganosa. Pregaram para você que quem é de Deus não sofre, que quem é de Deus não chora, que quem é de Deus não perde. Pregaram para você que derrota não é coisa de cristão. Mentiram para você. Porque o povo que mais sofre é o povo de Deus. Duvida? Vamos para a lógica? Vamos para a lógica? Qual que é uma das promessas que Deus faz para quando a gente chegar lá no céu? Pode falar, não tenho medo, não. Não tem certo ou errado, não é prova, não. Não é Enem, não. Fala aí. Tem uma promessa muito especial. Quando a gente chegar no céu, que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai usar as mãos dele para fazer. Ó. Enxugar dos olhos toda. Qual que é a conclusão que a gente chega? Vai ter lágrima. Aí ele fala assim, no lugar que não haverá dor. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que aqui vai ter dor. Então não tente relacionar o que acontece com a sua vida com a sua condição espiritual. O povo de Deus sofre, o povo de Deus geme, o povo de Deus morre. A verdade é que aquele que pregou para você que o povo de Deus não adoece estava com câncer no corpo e não te falou. Que o povo de Deus sofre. Terceiro lugar, que é uma continuação deste segundo. Jesus está conosco no sofrimento. E essa é a boa notícia. Se não fosse a presença de Deus, me responda. Agora não é retórica, é pergunta mesmo. Se não fosse a presença de Deus, Paulo teria se levantado? Não só fisicamente, como emocionalmente. Porque imagina, as pedras não derrubou só o corpo dele. As emoções dele também. Pô, estou pregando a palavra, estou pregando o evangelho, eu levo. Se não fosse a presença de Deus, ele teria se levantado? E se não fosse a presença de Deus, você e eu estaríamos de pé? Então essa é a verdade. Essas são as verdades. Vai ter luta, vai ter sofrimento, mas vai ter Deus. Eu até anotei aqui, tem luta. Mas tem Deus. Deus que levanta. Queridos, eu concluo dizendo que se levantar depois de algumas quedas é um grande milagre. Assim como foi com o apóstolo Paulo. Então você que está sofrendo, posso te dar um conselho? Chora. Chora o que tiver que chorar. Não choro, pastor, porque o diabo se alimenta das minhas lágrimas. Mentira para você. Chora. Sofra. Reclame. Pode reclamar, pastor? Não puder, eu estou perdido. Porque... Não é que você vai virar um... Vai até Deus, Senhor.
Permita-se ficar de mau humor às vezes, permita-se ficar com raiva às vezes. Você não é Deus. Quando é que você vai entender que você não é Deus? Quando é que você vai... Até Cristo chorou. Até quando vê lá o Lázaro, quanta dor ele sofreu para ele chorar. Nosso Senhor, enquanto homem. Então sofra, mas saiba que, usando as palavras de Davi ou o outro salmista, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se não é no amanhecer desta vida, é no amanhecer na glória de Deus. Mas a alegria virá. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos irmãos.